Oi, gente! Tudo bem por aí? Vamos ler a Bíblia? Estão animados para o episódio de hoje? Eu estou. É uma continuação do de ontem. Olha meu look. O que vocês acham dessa roupa? Olha que bonitona. É do meu filho. Ele pediu para eu usar a roupa dele para fazer o podcast por algum motivo. Tem um gorro aqui atrás. Bom, se for para ele ouvir o podcast, a leitura da Bíblia, né? Tudo bem, eu uso, mesmo sendo quente. Deixei a janela aberta ali mesmo. E é bonita, né? Ó, é linda. Gostei. Acho que eu vou catar dele. Tô brincando. É bem quente. Mas é só pra falar que eu tô com essa roupa aqui, porque ele pediu pra eu usar, pra vocês conhecerem a roupa dele. Ele não falou pra eu falar que era dele, né? Mas eu tô falando, porque dá pra ver que não é minha. Vamos lá, vamos ler a Bíblia comigo? Gênesis, capítulo 47. Estamos quase terminando. Já tem algumas pessoas me dando sugestões. Por enquanto, o livro de Êxodo tá ganhando. Eu tô fazendo uma apanhada, né? Tem gente pedindo João, outras pessoas pedindo Êxodo. Deixa a sua opinião também. Por enquanto, o Êxodo tá ganhando. Vamos ver. Vamos continuar aqui, Gênesis 47. É uma continuação da história de ontem, né? Então, José foi dar a notícia ao rei. Vamos voltar, né? Pra quem não lembra de ontem. Ele foi lá, abraçou o pai, teve toda aquela emoção e tal. Aí ele foi correndo, avisou o rei que a família dele estava toda ali, para eles ficarem lá em Gozém, que era uma cidade para agropecuária, né? Era uma cidade boa para criar os gados, já que os egípcios tinham um nojinho, né? Detestavam os criadores, os pastores de ovelhas, né? Porque eles achavam que eles eram sujos, né? Era uma profissão suja. Aí José foi, daí agora continua, né? Então José foi dar a notícia ao rei, e ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã, e estão na região de Gozém com as suas ovelhas, cabras, seu gado e tudo que eles têm. Depois levou 5 dos seus irmãos e apresentou ao rei, e o rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque a terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. Esses meninos, eles fizeram uma coisa muito errada, embora, né, foi um projeto de Deus mesmo. Mas eles eram umas pessoas humildes, né? Eu admiro isso neles. Isso também é uma coisa muito boa, que eu vou falar aqui no meio do nada, mas quem sabe serve pra você, né? Às vezes a gente não gosta das pessoas e a gente não quer nem ouvir. A gente quer correr da pessoa. Mas isso é burrice. Olha bem, esses rapazes aqui, os irmãos de José, era pra gente ter raiva deles, um pavor desses caras, porque eles fizeram muita maldade com o pobre de José. Embora Deus tivesse o plano todo, né? Mas se você começar a olhar com outros olhos para as pessoas, não só olhar o defeito, com a lupa do defeito, sem querer ver o problema da pessoa, mas olhar com uma lupa do bem, você vai ver que esses meninos, eles eram muito humildes. Em todo tempo, eles ajoelhavam perto de José, eles faziam as coisas, eles eram uma pessoas honestas, assim, quanto ao dinheiro. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem algum carro com alarme disparado. Não deixe de distrair. Então, você que tem uma pessoa que você não gosta, um inimigo, seja quem for, um político, o que for que você não gosta, preste atenção nisso. Observe as pessoas com a lupa do bem. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer de bom, mesmo que a pessoa seja ruim, mesmo que a pessoa seja, sei lá, terrível. Você pode tirar alguma coisa boa, extrair alguma coisa. Eu extraio dos irmãos de José essa humildade. Por favor, eles não tinham problema de orgulho. Por favor, deixe a gente ficar aqui porque não tem comida para os nossos gados. A Canaã está sofrendo demais, por favor. Eles não tinham um pingo de problema de se humilhar. Às vezes com José é a mesma coisa, eles se prostravam com o rosto em terra.
Toda pessoa, por pior que ela seja, ela tem alguma coisa para nos ensinar. Um serial killer, por exemplo, parece que não tem nada de bom, nada. Mas se for para você tirar alguma coisa de bom de uma praga de uma pessoa dessa, você pode perceber que ele tem um foco. É uma pessoa focada. É uma pessoa pro mal, pro lado do mal, muito mal. Mas é uma pessoa focada, é uma pessoa organizada, é uma pessoa... Ele tem várias qualidades, sabe? Eu tô colocando um negócio bem terrorista, assim, para vocês entenderem o que eu quero passar nesse momento, que eu tô sentindo no meu coração de falar isso com vocês. Toda pessoa, por pior que seja, ela tem alguma coisa boa para você tirar, para você aprender. Então seja humilde para aprender até com a pessoa que é ruim. Às vezes você acha que seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus parentes, seus vizinhos, seu chefe, qualquer pessoa do mundo é ruim, sempre tem uma coisa boa. Tire a coisa boa e aproveite para você. A gente na vida, a gente tem que pegar tudo que é bom. Porque o ruim chega de bandeja pra gente. O bom é mais difícil, então a gente tem que colocar a lupinha do bem. Tinha que ter trazido uma lupinha, eu tenho uma lupa. Uma lupinha do bem para olhar as coisas boas das pessoas. Os irmãos de José eram essas pessoas humildes. Vamos pegar essa humildade para nós, né? E ele implora, né? Por favor, deixa a gente ficar aqui morando em Gozém. E o rei disse a José: agora que seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está à ordem deles, às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do nosso país, para que fiquem morando por lá. Então eles saíram de uma terra seca, fome, horrível, nada dava lá, e foram para a melhor terra do Egito. O que a gente aprende com isso aqui? Que você pode estar no Egito, mas se você está na presença de Deus, se você é um servo do Senhor, se você é uma pessoa que tem seu coração voltado para Deus, Ele te coloca no melhor lugar, mesmo você estando no pior lugar. Oh, glória a Deus! Pega essa chave aí, olha que maravilha! Ó, tô recebendo assim, ó, a chuva de prata agora aqui descendo na minha mente. Olha isso. Se você tem temor a Deus, você pode estar no pior emprego, na pior família, no pior estado, no pior qualquer coisa, mas Deus te coloca no melhor. Deus manda o ímpio, dá para o justo. O rei falou: fique com Gozém, que é a melhor terra que a gente tem aqui no Egito. Aleluias! Toma posse disso. Glória a Deus! Você pode estar num lugar ruim, mas Deus te coloca no bom. Deus te coloca no bom. Observa com a lupinha do bem. Pega a lupinha do bem assim, ó. Você vai ver que parece que tá ruim. Tá ruim para os outros. Para você tá bom. Porque você é um servo de Deus. Você tá no Egito, mas você vai ficar com Gozém, a melhor terra do pior lugar. As pessoas eram más e ruins nesse lugar. A gente vai vendo para frente. Podem ficar com a melhor região do nosso país. E fiquem morando lá. E na sua opinião, se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefe dos que cuidam do meu gado. Olha isso aqui. Se você, José, vê que alguém de vocês ali da sua família é bom, sabe fazer as coisas, sabe organizar, sabe ser chefe, coloque esses homens como chefe dos meus gados. Olha a responsabilidade. É Deus tirando do ímpio e dando para o justo. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala isso, que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Que Deus tira para as pessoas do mal e dá para quem é do bem. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que fala isso. E a gente está lendo a história e vendo isso aqui acontecer. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. Olha o respeito. Jacó era mais velho, né? Deu a bênção ao rei. Olha que autoridade de Jacó, né? Que poder. Eles abençoar o rei. É como um católico qualquer dar a bênção para o Papa. É mais ou menos isso. E esse perguntou: qual é a sua idade? E Jacó respondeu: eu já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente.
E muitos anos foram difíceis. Deixa eu abaixar aqui, gente. Tem gente que fala que tá muito alto, né? Quando eu percebo, eu abaixo. A minha vida tem passado muito rapidamente. Muitos anos foram muito difíceis por causa do José, né? A gente sabe, né? E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. O Jacó foi lá e deu uma resmungada, né? Ele contou a verdade, né? Porque, coitado, ele tinha essa ferida na alma, né? Essa dor de ter perdido o filho amado, da mulher amada dele, né? Então ele envelheceu muito rápido, porque a tristeza, ela envelhece a gente. É outra revelação vinda aqui. A tristeza te envelhece. Busque motivos, busque a lupa da felicidade, da coisa boa no meio do caos, para você ficar rejuvenescida, para você ficar mais jovem, por mais que você tenha 80 anos. Você tem que achar uma coisa boa no meio do caos. Tem que achar um gozém no meio desse Egito que você está vivendo. Porque aqui, ó, Jacó está falando com o rei que ele envelheceu, ele não vai viver igual os antepassados dele viviam, mesmo tendo uma vida tão dura, porque ele teve essa dor, esse momento muito difícil na vida dele, quando os irmãos fizeram isso. Jacó deu a bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras, José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos, aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Misericórdia, estavam morrendo de inanição. Os moradores do Egito e de Canaã, então de toda a terra, né? Do Egito e de Canaã, ficaram fracos de tanto passar fome. Ai, Deus nos livre disso, misericórdia. O povo comprava mantimento e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio do rei. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida. Meu Deus, que situação. Do Egito e de Canaã, não eram só as pessoas de Canaã, né? Eram das duas terras, né? Do Egito e de Canaã. Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. E José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado e eu trocarei por mantimento. É assim, ó, essa resposta aqui é assim, ó: amigos, negócios à parte. Nós devemos seguir o exemplo de José, porque quantas vezes a gente se ferra porque a gente empresta dinheiro para os outros, empresta nosso tempo, nossa vida, nossa alma, empresta qualquer coisa, a casa, e a gente é traído pela pessoa, muitas vezes. Então a gente tem que fazer igual José: dinheiro, dinheiro, né? Amizade, amizade, né? Se vocês não têm mais dinheiro, tragam-me os seus gados e eu trocarei por comida. Bem justo. É cruel? É cruel, porque ele tinha muito. Mas ele é o governador, né? Ele é o negociante. Deus tinha dado a revelação para ele, né? Ele que teve a sabedoria de guardar o mantimento na época das vacas gordas, né? A bênção estava sobre ele. Quanto mais riqueza, não era para ele, não era para o rei, mas enfim. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. Bonito também, né? Valorizou os gados, boi lá do pessoal. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e de que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Cumpre a nós e as nossas terras em troca de alimento. Meu Deus, as pessoas estão se oferecendo como escravos por causa da fome. É fácil pra gente falar com a barriguinha cheia, né? Com a mesa aqui cheia de frutas. É fácil. Mas para quem já passou necessidade, aperto, é difícil.
a ponto de você se oferecer. Por isso a gente não deve julgar as pessoas, porque cada um sabe onde o sapato aperta, sabe? Eu tô me recordando, me lembrando aqui agora das primas, né? Da garotada do Job. Vocês estão me entendendo, né? Eu não posso falar a palavra aqui. Mas a mulherada aí do Job, às vezes a gente discrimina, fala mal, né? A Bíblia já fala pra gente não julgar ninguém. Mas numa situação dessa, eles estão se oferecendo, né? Oferecendo os corpos dele para não passar fome. A gente não deve julgar os outros. A gente deve orar. A gente deve pedir a Deus misericórdia pelas pessoas que estão no caminho errado, que estão fazendo coisas erradas, muitas vezes por causa, né, do dinheiro. Em troca do dinheiro, pela fome ou pela vaidade, né? Aí cada um sabe da sua cruz, né? E nós seremos seus escravos, escravos do rei, e ele será o nosso dono e o dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram que vender as suas terras, pois a fome era terrível, terrível. As vacas magras comiam as vacas gordas. Lembra dessa revelação aqui? Do sonho, né, do rei que José revelou, né? As vacas magras comiam as gordas, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou toda sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José não só comprou as terras dos sacerdotes, eles não tiveram que vendê-las. Ah, que legal, ele não comprou dos sacerdotes, talvez por intercessão da mulher, né? Vamos puxar a sardinha pro nosso lado. A mulher foi lá, né? Esqueci o nome da esposa dele. O nome da esposa dele é um nome bem esquisito, né? Vamos ver se eu acho aqui. O nome da esposa de José. Azenate. Azenate deve ter falado com José. Não, da minha família, dos sacerdotes, não. Isso aí que toque de Clay, tá, gente? Não tá escrito aqui, não. Tá escrito só que ele não comprou a terra dos sacerdotes. Como a esposa dele era filha de sacerdote, eu estou sugerindo que ela dê um toquezinho de Azenate ali. Isso é bobeira minha. José não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram que vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Aí, tá vendo? A explicação é essa. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu comprei para ele. Peguem aqui sementes para semear nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Quinta parte ao rei. E usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. E eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Olha que loucura isso aqui. Eles vão ser escravos para sempre, perderam todos os bens, foram à falência. Estão agradecendo. Estão agradecendo. O Senhor é muito bom para nós. É, melhor do que deixar passar fome também, né? Pensando bem, até que é bom mesmo. O Senhor salvou a nossa vida. Seremos escravos do rei. E assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na terra de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor. Na capa do vídeo aí eu coloquei o último pedido de Jacó ao seu filho José, porque é isso aqui que vai fechar, né? Tá acabando. Se eu posso lhe pedir um favor, ponha sua mão debaixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisso que eu vou lhe pedir. Não me sepulte no Egito. Esse negócio de colocar a mão embaixo da coxa era uma coisa de fidelidade. Aqui no sul eles falam no risco da espada, eu acho. Tem um ditado assim que eles falam aqui. Tipo assim, eu tô te dando a minha palavra, então é no risco
no risco da espada, da faca. O gaúcho aí fala aí. É alguma coisa assim que eu perguntei, né? O que significa no risco da espada? Eles dão um risco no chão assim antigamente, né? E era a palavra certa. A palavra valia, né? A palavra valia. Aqui também. Quando eu colocava a mão embaixo da coxa, era uma coisa honrosa. Se você vai honrar, você não vai me trair. Coloca a mão debaixo da minha coxa. Era a palavra mesmo, né? O que Jacó pediu? Não me sepulte aqui no Egito. Ele morava lá porque ele era obrigado, mas ele queria ficar na terra de Canaã que Deus deu para ele. Mas no caso, né, depois disso tudo, ele pediu para José prometer que não ia enterrar ele ali. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. E José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Orou agradecendo. Ele sabia que José ia fazer aquilo e ele tinha um desejo de não ser enterrado ali. Eu não tenho muito essas coisas comigo, talvez eu esteja errada, né? Por mim, eu moro aqui em Porto Alegre, no sul, minha família está lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu não tenho interesse de ser transferida para lá, só dá trabalho. Na verdade, eu gostaria que meu corpo fosse para um hospital aí, para uma faculdade para ser estudado. Para não dar trabalho para ninguém, mas enfim. Jacó tinha esse desejo e José enfiou a mão debaixo da coxa e prometeu. No fio do bigode, também tem esse, eu lembrei aqui, esse cara, no fio do bigode. Então, tá lá, eu tô honrando a minha palavra. E assim terminamos o capítulo 47, eu com a roupinha do meu filho. Adorei ler para vocês, como todos os dias eu amo ler isso aqui. Isso aqui é a parte mais gostosa do meu dia, é ler para vocês, é muito satisfatório. Beijão para você e até amanhã no capítulo 48. Tchauzinho!